compaixão, tua grande compaixão, dá-nos tua salvação, dá-nos tua salvação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Oded, cuja mãe era Rute. Oded gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, e Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as 14 gerações de Abraão até Davi, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, e do exílio da Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Como eu disse ontem, hoje nós iniciamos, como nós chamamos, a Semana Santa do Natal. Por que Semana Santa do Natal? Porque as leituras que a liturgia nos propõe até a noite do dia 24 já são leituras que nos faz contemplar o mistério do Verbo encarnado. A presença de Deus na nossa história. E aí o que nós ouvimos hoje, vocês acompanharam direitinho a leitura. Nós temos a primeira leitura do livro do Gênesis, onde Jacó reúne os seus filhos, os 12 filhos, aqui cita alguns deles, mas Jacó reúne os seus filhos e manifesta aos seus filhos a promessa que Deus fez. A promessa que Deus fez a Abraão. E aí, observando a promessa, quando a promessa ela é feita, não se tem nada de material, se tem a promessa. Deus prometeu. Deus prometeu a salvação, Deus prometeu uma aliança eterna, Deus prometeu um tempo novo. Mas o que se tem da promessa? É somente aquilo que Deus prometeu.
Não tem nada de, entre aspas, material que faça com que o povo perceba, não, verdadeiramente isso que Deus está prometendo vai se cumprir. O povo não tinha nada de material. O povo vivia simplesmente da sua fé e da esperança de que um dia Deus fosse realizar tudo aquilo que ele prometeu. Então, e aí por conta disso, o povo vive, né, a sua infidelidade, caindo, levantando, sendo fiel, sendo infiel, recomeçando. Deus vai dando novas chances, Deus vai dando nova oportunidade. Se o povo, por um lado, é infiel na aliança, Deus, de sua parte, constitui profetas para anunciar e recordar ao povo que eles devem voltar à aliança. E assim foi desde o tempo de Moisés. Desde o tempo de Moisés, Josué, antes, né, do exílio da Babilônia, né, e assim foi com os profetas que Deus suscitou no Antigo Testamento, antes do exílio da Babilônia. Também os profetas que Deus suscitou durante o exílio da Babilônia. Né? Como a terceira parte do livro de Isaías, que nós ouvimos até ontem, o terceiro Isaías. Ezequiel exerce a sua atividade profética também depois do exílio da Babilônia. E assim tantos outros profetas, né? Amós, Oséias, Zacarias. Estes são profetas que Deus suscitou. Aquilo que Deus prometeu na sua aliança, Deus não deixou de cumprir. Deus manteve-se fiel, desde Abraão. Desde quando Deus propôs uma aliança a Abraão. E Deus prometeu que a descendência de Abraão, seria toda a descendência de Abraão seria beneficiada com a aliança que Deus fez. E aí nós observamos a história do povo de Israel, toda a peregrinação do povo de Israel, né, no deserto, e depois o sofrimento que o povo de Israel passou na Babilônia, nós observamos Deus cumprindo a sua promessa, mesmo com a infidelidade do povo, mesmo quando não se tinha nada de material, né, para que pudesse se ver, né, a realização dessa promessa. Pois bem, na pessoa de Jesus, o Verbo eterno feito carne, agora nós temos algo de material e um elemento muito sólido para dizer que a promessa de Deus se cumpriu. E qual que é este sinal? A pessoa de Jesus, o Verbo eterno feito carne. Né? Aí nós ouvimos esse evangelho de Mateus, da genealogia de Jesus, que eu gosto de brincar que é uma excelente, são excelentes opções para escolher nome de criança, né? De neto, de filho, né? Imagine, Abinadab, imagine chamar o netinho de Abinadab, ou então de Naasson, né? São indicações que, né, de repente ficar com dúvida, pode escolher um desses nomes aí para ser o filho. Mas brincadeiras à parte. Quando a gente começa a escutar esses nomes, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, quando a gente escuta, não sei se vem isso na cabeça de vocês também, mas a primeira coisa que vem na minha mente quando eu escuto esses nomes, eu falo, o que esses nomes têm a ver? Quando a gente lê a primeira vez, se a gente continuar lendo, a gente vai percebendo que se trata das gerações. Né? São 3 grupos de 14 gerações até chegar em Jesus. Então é a história do povo de Israel, é a história da nossa gente, é a história do nosso povo, é a nossa história que vai sendo contado. E por que isso é significativo? Porque na história do povo de Israel vai se percebendo que o motivo pela qual Deus se fez carne foi justamente, né, o amor que Ele tem para com a humanidade.
E isso fica claro, que aquilo que Deus prometeu a Abraão, agora está se cumprindo, está se realizando. Na pessoa de Jesus, com a chegada de Jesus, o Verbo eterno feito carne, que nós estamos contemplando a partir de hoje na liturgia, e que nós esperamos a sua chegada, na pessoa de Jesus, o Verbo eterno, Deus cumpriu as suas promessas. O Santo Padre Bento XVI, naquele livro Jesus de Nazaré, ele traz uma expressão que é muito significativa. Comentando as parábolas de Jesus, ele diz que Jesus é a realização de tudo que Deus prometeu. De tudo que Deus prometeu, Jesus, ele é materialmente o sinal de que tudo aquilo que Deus prometeu era verdade. Porque em Jesus todas as promessas se cumpriram. E quando o Santo Padre fala das parábolas de Jesus, ele diz também que o modelo para se interpretar as parábolas de Jesus é também o próprio Jesus. Porque ele diz nas suas parábolas coisas simbólicas, apontando para uma realidade concreta. E isso é muito significativo, porque aí a gente olha, com um pouquinho mais de calma, as promessas que Deus fez no Antigo Testamento. E quando a gente olha Jesus no início das suas atividades e no exercício da sua atividade apostólica, nós observamos que aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus ensina, a maneira como Jesus se relaciona com o Pai, a maneira como Jesus acolhe as pessoas, nós vemos em Jesus tudo aquilo se cumprindo. Tudo que Deus prometeu, nós vemos nas suas diversas etapas se cumprirem na pessoa e na obra de Jesus, na sua entrega. Então, quando nós nos aproximamos do tempo do Natal, do tempo santo do Natal, nós observamos Jesus na nossa natureza humana, tornando-nos próximos de Deus, levando-nos de volta para Deus. Não só levando-nos de volta para Deus, mas por meio do seu Espírito nos unindo a Ele. E de uma unidade em que nada poderá romper. Ninguém poderá romper, a não ser aqueles que fizerem livre escolha, por livre e espontânea vontade, e dizerem não a esta união. Aqueles que não quiserem, conscientemente disserem não, não viverão esta unidade. Mas os que aceitarem e se colocarem à disposição de Deus, experimentarão esta unidade. A oração que nós rezamos na missa, que a gente repete toda vez que a gente prepara o cálice. Quando a gente coloca dentro do cálice com vinho uma gota de água, a gente reza esta oração: dignai-nos, Senhor, participar na divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. E a gente derruba dentro do cálice uma gota de água. Uma gota de água. E esta gota, ela é muito significativa, porque nos diz duas coisas. Primeiro, aquele que está sobre o altar, que vai se fazer no altar, com a oração e a invocação do Espírito Santo, Jesus, nosso Senhor, ele contém em si duas naturezas, a humana e a divina. Esse é o primeiro significado. E o segundo significado é que naquela gota de água, a nossa humanidade, toda a nossa humanidade, simbolizada naquela pequena gota, está sendo mergulhada na divindade de Jesus, na divindade do Senhor que está se dando. E esta é uma unidade que nada poderá romper. E depois do pão e do vinho consagrados, se torna corpo e sangue de Jesus. E nós comungamos. E nós comungamos o Senhor, que é Deus
e homem, que se faz presente no mistério da Eucaristia, que na sua divindade assumiu para si a nossa humanidade, para nos santificar e também para nos levar para Deus. É o que nós rezamos na oração da coleta da missa de hoje. E o impressionante de tudo isso é porque o Senhor Jesus, ele se fez carne, Deus eterno e todo-poderoso, Criador de todas as coisas, palavra eterna do Deus eterno feito carne, habitou no ventre bendito da Virgem Maria, se fez homem, e se dá em alimento no altar da Eucaristia. Ele que se dá em alimento no altar da Eucaristia, assumiu a nossa natureza, a natureza humana. Por isso a descrição destes nomes e dessas gerações que aparecem no Evangelho de Mateus. Porque que ele tenha assumido a natureza humana já é significativo. E que ele tenha assumido a natureza humana sem deixar de ser Deus, aí é completamente desconcertante. Porque não só assumiu, ele assumiu para si a natureza humana, como vai dizer Santo Irineu, porque se Jesus não tivesse assumido a nossa natureza humana, ele também não poderia salvar. Mas ele assumiu a natureza humana e levou as últimas consequências. Assumiu para nos salvar. Ele se fez um de nós para nos resgatar e nos levar de volta. E passou e percorreu a nossa natureza. Tudo isso ele fez na carne. E repito, e não deixou de ser Deus. O Verbo eterno veio nos visitar. Tornou-se nosso amigo, tornou-se nosso vizinho. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A gente repete isso na oração do Ângelus. Esse mistério, que nós não damos conta de traduzi-lo, né, e de explicar. Mas é desconcertante a gente pensar que Deus, na sua divindade, se fez igual a nós. Quando eu tive a oportunidade de ajudar como professor lecionando Teologia da Revelação, tem um ditado que nós conhecemos muito bem. E esse ditado, ele traduz, né, um pouquinho do que é esse mistério. Que diz assim, que todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. E só Deus quis ser homem. Só Deus quis ser homem. Eu acho a tradução e o resumo de todo esse mistério que eu estou tentando com essas palavras dizer para vocês. Isso resume tudo. E Deus se fez homem por amor a nós, para salvar, para resgatar. Nós que então estávamos perdidos por causa do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.